Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é o programa Palco Livre. Tivemos uma pausa no mês de novembro e estamos voltando aqui com uma super convidada. Seja muito bem-vinda, Mariana Zanotti, que vai conversar com a gente hoje sobre astrologia empresarial. Não é isso, Mari? Seja Isso muito mesmo. bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito Sim, feliz de estar aqui. sim, com certeza. Então, pessoal, acho que vocês já ouviram falar muito de astrologia, né? O que a gente mais escuta, Mari, realmente essa questão de signos que vem desde o jornal, da revistinha, né? Então, assim, eu acho que é a primeira porta de entrada para o autoconhecimento, uma coisa muito antiga e que todo mundo conhece, né? Pode ser que muita gente não conheça barras de Axis, a Mari sabe vagamente, né? Mas signo todo mundo, né, já sabe alguma coisa, então é uma coisa muito mais universal, né? Então, seja muito bem-vinda para falar sobre esse assunto aqui com a gente. Obrigada. Nossa, estou muito feliz. E é um assunto diferente, né, Ilu? Porque normalmente as pessoas conhecem a astrologia. Eu mesmo também. Quando eu Uhum, descobri o empresarial, eu falei assim, gente, mas existe isso? Aí eu fiquei enlouquecida, né? Eu fui fazer a formação. E aí sim, depois eu descobri que tinha astrologia financeira, astrologia médica. Eu falei, gente, quanta variedade, né, de aplicações e nossa, eu fiquei fascinada. sim. Então, também Essa parte. Sim, compartilhar. essa parte de negócios também eu gosto muito, né? Tipo assim, por conta até da minha experiência profissional. E aí, a hora que você falou que era, né, realmente astrologia empresarial, eu achei, falei, olha, isso daqui vai dar bom. Isso o meu público gosta porque eu gosto, então acho que faz total sentido. E a Mari vai se apresentar aqui para nós também e para a gente iniciar essa conversa sobre esse mundo. Mari, você consegue colocar a apresentação aí? Se você mandar, você quer colocar? Coloco Coloca. já para As- falar do assunto. É, pode ser? Aquela, Sim, a primeira apresentação que a gente vê se você essa daqui, é. né? Se vocês conseguem ver. Isso, tá aparecendo aqui. Sim. Vocês conseguem ver? Ai, aqui Sim. os bons. Gente, espera aí que vocês estão numa tela. Eu tô Ah, vendo. não, mas pelo menos para mim tá aparecendo. Tá aparecendo para vocês? Para todo mundo? Boa noite. Mandar no chat. Ah, beleza. Tá Todo mundo tá aparecendo, vendo, Mari. né? Seja muito bem-vinda. Pode iniciar aí a apresentação. Bom, gente, hoje eu trouxe um pouquinho sobre o que é de fato astrologia empresarial para introduzir o assunto, e aí na sequência eu vou falar um pouquinho dos trânsitos astrológicos de 2026 e como que vocês podem usar a favor de vocês isso no planejamento de vocês. E lá no finalzinho, por isso que eu pedi para vocês verem o ascendente de vocês, eu vou trazer uma dica, né, de como é que vocês vão se planejar de fato em cima de um trânsito específico que vai ser muito importante em 2026 para o nosso negócio, tá? Então vamos lá, o que que é a astrologia empresarial e como que ela pode ajudar no seu negócio? Então, a astrologia empresarial, ela é a aplicação da astrologia na análise de negócios e situações empresariais. Ela utiliza mapas astrais de pessoas e empresas para analisar o potencial, desafios e momentos favoráveis, auxiliando em decisões como formatação de produto ideal, entendimento do cliente ideal, lançamentos e planejamentos estratégicos. E a prática envolve a sinergia entre o mapa natal da empresa e os mapas dos sócios e dos líderes. Tá? Aqui vocês vão ver adiante, existe muitos tipos de empresa, né? A gente tem uma empresa que é a eu-keep, né? Que eu faço Sim. tudo. Depois a gente tem uma empresa que tem mais funcionários, depois empresas grandes. Então, qual que é aqui o pulo do gato, né? Para um astrólogo ser um astrólogo empresarial, ele precisa ter repertório empresarial. Então, ele precisa entender um pouco dessa dinâmica, desses diferentes momentos da empresa. E aqui, por exemplo, eu vou trazer um pouquinho da diferença, que nem eu falei anteriormente, né, quando eu comecei.
Vamos entender uma aplicação, por exemplo, de um planeta em diversos estudos astrológicos, para vocês entenderem a diferença. Então, vamos pegar a Vênus aqui de exemplo. A Vênus, na astrologia financeira, ela vai simbolizar os recursos financeiros, a forma como utilizamos, mas também sobre a valorização e a desvalorização de um ativo. Quando eu descobri isso, que meu professor ele dava aula de astrologia financeira, aí Sim. eu fui, ele foi falar do mapa do Bitcoin. E dava para ver quando que ele ia valorizar, quando ia desvalorizar. Eu falei assim, gente, que loucura isso, Então, cara. grandes empresas usam essa astrologia, né? Pessoal, agora que entrou todo mundo, eu queria até pedir desculpa para a Mari, que eu acabei atropelando aqui. Eu não te apresentei, Mari, perdão. Ah, não, Desculpa, perdão. Eu sempre começo com a apresentação e daí, assim, fiquei admitindo as pessoas, acabei me perdendo um pouquinho aqui. Então, eu vou voltar, pode ser? claro, Desculpa, fica à vou pedir vontade. desculpa aqui. Então, pessoal, essa é a Mariana Zanotti. Ela trabalha com astrologia empresarial, ela é paulistana, né? Mora em São Paulo, sagitariana com ascendente em Aquário e lua em Libra. Isso significa que ela ama viajar e se aprofundar nos estudos e adora levar inovação para os negócios e ama fazer network. É por isso que a gente está aqui. A gente veio de uma mentoria, tá? De empreendedorismo, de mulheres, e a gente se conheceu, né, fazendo o quê? Network, né, Mari? Exatamente. A Mari veio do mercado corporativo, assim como eu, atuando como especialista em comunicação e trabalhou com grandes marcas como Itaú Cinemas, já gostei porque a gente, ó, trabalhou na mesma empresa aí. Bombril, GNT, na Globo e em startups de diversos segmentos. Hoje, ela também é astróloga e aplica a metodologia Universo Empresarial com empreendedoras e donas de grandes negócios. Desculpa, Mari, seja muito bem-vinda, mas eu estava admitindo as pessoas aqui e acabei me perdendo aqui na sua Imagina, apresentação. Peço imagina. desculpas. Vocês querem que eu volte algum que Não, achei na mais... verdade não, é que Ah, vai ficar entrou gravado, todo você mundo falou, agora. né? Sim, sim. Perfeito. Então, vou voltar aqui para Vênus, para a gente entender as aplicações diferentes. Então, a gente tem a Vênus, né, que ela simboliza de fato o ativo na astrologia financeira, né? Quando que vai valorizar, quando que desvaloriza. Na astrologia empresarial, ela vai simbolizar o cliente ideal de vocês, o posicionamento da marca e a área financeira da empresa. Um dos maiores problemas que chegam para mim é tipo, quem eu quero vender para todo mundo, mas quem fala com todo Ah, mundo, com não ninguém, fala né, com gente? ninguém. Então, às vezes, o cliente ideal, na verdade, no mapa é mostrado que de repente não pode, não tá correto, é isso? Tipo, a pessoa tá falando. E às vezes a gente vai conseguir nichar mais ainda. Eu tenho uma cliente, por Uhum, exemplo, que ela chegou com um cliente, eu falei assim, não, show de bola, mas esse cliente ele está interessado, a gente consegue ver o comportamento desse cliente. Então esse cliente ele está buscando uma coisa e você está comunicando outra. Então vamos sim, tentar criar uma metodologia que junte as coisas para você conseguir captar ele de uma maneira mais fluida, sabe? Então a certo. gente tem muitas informações relevantes no mapa que a gente consegue usar na estratégia do próprio negócio. A astrologia terapêutica a gente tem, né, que é a clássica e astrologia tradicional, né, simboliza como colocamos valor em nós mesmos, nos outros e nas coisas. Então vai falar muito dos relacionamentos, da estética, da beleza, do dinheiro propriamente dito. E na astrologia médica de curiosidade vai simbolizar os nossos rins, os ovários, a circulação venosa, a pele, hormônios femininos. Então, aqui, né, pessoal, a gente consegue, por exemplo, pegar o mapa astral de vocês de nascimento e fazer uma leitura com objetivo médico. Então, eu consigo Uhum, ver toda a sua estrutura de saúde, aplicando astrologia médica, toda a sua estrutura de negócio, aplicando astrologia empresarial, e assim sucessivamente. Então, para vocês entenderem como é vasto mesmo esse estudo e a importância de você ter um repertório em cada área para você conseguir fazer uma leitura mais assertiva mesmo para uhum. pessoas. Então, por isso também que eu fui para empresarial, porque o meu repertório é meio corporativo e aí é o que eu realmente domino Sim, aqui, sim. conseguir compartilhar. Vamos ver se esse vídeo que eu trouxe ele vai pausar, gente? Será? Foi. Foi?
Foi. Eu trouxe. A gente tem aqui muito interessante essa parte, que é muito difícil, por exemplo, vocês verem alguma empresa compartilhando que está usando astrologia empresarial. Uhum. Isso porque, enfim, existe, obviamente, um preconceito geral, mas não só isso, eu acho que o mais importante é que o dono, ou tipo, a pessoa que vai contratar para fazer o estudo, vai usar isso como um segredo, né? Tipo, e os antigos usavam isso como um segredo. Então, vocês podem até ver lá o LinkedIn, meu LinkedIn cheio de conteúdo, zero engajamento, porque ninguém quer mostrar. E eu falei também com uma colega que também atua na área, ela falou assim, cara, ninguém engaja nada, mas o inbox do LinkedIn. Eu falei assim, Ah, daí a pessoa tem aquela vergonha de falar por né? Várias questões aí, né? é o segredo, né, das empresárias, né? Tipo, enfim. Mas eu trouxe aqui dois cases públicos para vocês entenderem na prática como que esse estudo ele é realmente usado, né? Que bom que a gente tem alguns cases públicos. O principal é o segundo aqui, que é no início do século XX, o banqueiro JP Morgan, ele, né, a gente tem a divulgação aí a partir da biografia da própria astróloga dele, dizendo que ele mencionou a seguinte frase: milionários não usam astrologia, somente os bilionários. Uhum. Né? Então, ela acredita essa frase para ele na biografia dela, e aí, esse é o case mais simbólico da utilização da astrologia no mundo dos negócios, tá? Uhum. E aí, um outro case público que eu achei muito legal, eu tenho um amigo, inclusive, que trabalha no jurídico da empresa, é da Suzano, que é uma multinacional brasileira e maior fabricante de celulose do mundo. A gente tem aqui um vídeo que eles criaram um mapa para comunicar a energia da empresa. E Que eu vou legal. passar, passo o comentário para vocês. O signo solar Aquário indicam predisposição para se adiantar ao seu tempo e avançar a novas possibilidades. Júpiter e Marte em Sagitário lhe dá um impulso para buscar uma visão de mundo e quer prever as demandas futuras. Tem quem acredita e quem não acredita, mas o fato é que bateu. Suzano, uma startup de 100 anos. E Startup aqui de é 100 anos é interessante. Então, eles usaram isso muito no posicionamento da marca, foi genial, porque, tipo, gente, startup de 100 anos. Porque startup conversa com aquário, que fala de inovação, de tecnologia, né? Então, é o posicionamento de, gente, a gente está sempre inovando, né? As novidades Sim. tecnológicas estão sempre com a gente. E Então, você eles usaram. conhece outras, Mari, também, assim, que não tem Não, eu outro, consegui tipo. achar só essa, Mas é que mas tem provavelmente muita deve empresa ter. oculta, né? Deve ter muita empresa oculta. Vai saber se até se o Itaú não já fez. Ah, É, então. não duvide dos Não bilionários. duvide. Não Exatamente. duvide, não duvide dos bilionários. E é por isso que a gente está aqui, né, gente? Para entender que a ferramenta ela é acessível para todo mundo. Para todo mundo, para os grandes empresários e para você que está começando aqui com barras, com qualquer coisa. Exatamente. Uhum. Bom, então eu vou passar aqui, vamos começar então a falando um pouquinho de 2026, de fato. 2026, eu vou começar a introduzir essa aula muito em cima da minha própria metodologia que eu criei, né? Então, Uhum. eu estudei astrologia empresarial, eu tenho a formação, inclusive, de astrologia terapêutica, mas eu entendi a partir das minhas vivências com todos os meus clientes e também das empresas que eu trabalhei em startups muito pequenas, tipo, que eu tinha que falar direto com o dono, que, gente, mesmo que a gente tenha um mapa astral do negócio, a minha visão é que o negócio ele nasce e cresce a partir de você, Ah, com né? Então, certeza. tem um limite, inclusive, até onde a gente consegue ir, e daqui, o que que eu preciso fazer para delegar, né? Então, a gente tem as etapas desse negócio. Por isso que, na minha metodologia, eu sempre vou olhar primeiro e principalmente para o mapa natal do dono. Então, minha empresa eu lancei no dia tal. Beleza, mas eu quero ver o seu mapa antes. O da sua empresa ele vai ser complementar. Porque quem vai fazer o negócio acontecer é você.
Então, eu vou Uhum. olhar o seu negócio a partir de um objetivo empresarial. Como que o seu negócio precisa estar para que ele seja sustentável e tenha vida longa, sabe? Então, e isso conversa muito com 2026, porque em 2026 a gente vai ter o encontro de Júpiter e Marte em Leão, tá? Então, eu Hum. vou introduzir aqui, falando um pouquinho da metodologia, para trazer já umas reflexões aí para vocês sobre o negócio de vocês. Então, em cima da minha metodologia, eu vou dividir em 4 pilares. Primeiro, a liderança. Então, gente, entender como as suas emoções guiam as suas decisões, clientes e moldam seu perfil de liderança é basilar para que o seu negócio tenha sustentabilidade. A forma como você lida com o seu emocional vai ser o principal para o seu negócio crescer. Ah, você está postergando alguma coisa? É o seu emocional. E daí Então, te reverbera na empresa na hora, né, Mari? Não tem como. exatamente. Você tá. Então, vamos pensar aí em padrões, já trazendo reflexões para vocês fazerem aí internamente. Que padrões que vocês estão reproduzindo que estão travando esse crescimento? É um medo, é uma insegurança. Vocês têm que delegar algum trabalho para alguém? Vocês estão com alguma dificuldade para fazer isso? O que que esse emocional está comunicando para que você consiga observar e aí sim destravar e fazer o seu negócio deslanchar? Outro ponto que a gente vai trabalhar são os nossos serviços. Então, muito comum da gente ter serviços parecidos, né? Porque a concorrência está aí, tipo, ai, a gente tem dores de mercado que são parecidas, mas quando a gente vai formatar esses serviços, é muito fácil a gente entrar num modo que todo mundo está fazendo igual. Então, o que Uhum. de diferente você pode colocar no seu serviço, né? Então, a criação e desenvolvimento de produtos que traduzem sua essência e não o que o mercado está ditando. E isso o Esse mapa também vai trazer, Mari. Tipo assim, mapa essa questão da sua identidade, o que reverbera, que de repente você gosta de comunicar outras coisas. Eu, por exemplo, no meu negócio, eu me comunico de uma forma totalmente diferente de outros facilitadores, entendeu? Por e é conta, acho isso que que da faz minha o seu identidade. diferencial, por exemplo, Sim, sabe? Então, é isso. Só que isso é a comunicação. Eventualmente, o seu serviço, a gente, né, que a gente estava conversando, né, Elo? O sim. seu serviço, ele tem uma abordagem diferente também. E como que a gente tem essa clareza do que é esse diferente para a gente comunicar isso? Porque a pessoa vai atrás da gente porque a gente tem esse algo. Diferencial, né? Se algo a mais, né? Sei lá. E aí, muitas vezes aqui a gente acaba caindo num lugar muito perigoso, que é você ficar se comparando, que é você ficar olhando para o concorrente e tentar, putz, funciona com ele, então eu tenho que ir por esse caminho. E aí, nisso, você cria serviços padrões, e aí você não entrega de fato o que você veio para entregar. Então, Uhum. de serviços, gente, o que que vocês estão colocando de diferente nesse serviço, né? Qual que é o pulinho do gato aí de vocês? Que só E aí, você faz. e só você faz. Aí a gente vem para a comunicação. Tom de voz, imagem, posicionamento de marca. Que vocês estão olhando aí para o Instagram, scrollando aí na timeline, o que os outros estão fazendo, tipo, ficando exaustivos, meu Deus, eu tenho que seguir o que as pessoas estão fazendo, mas eu não posso ser eu, tenho que falar desse jeito. Se eu não falo desse jeito, eu não vendo. Vocês estão nesse lugar? Porque aqui a gente vai fazer diferente, né? A gente tem que entender o que te deixa confortável, porque a Uhum. venda ela acontece de uma forma natural. Quando você força a ser uma coisa que você não é, você não vende. Então a gente precisa entender as suas características. E se você tem esse perfil de venda, porque tem isso, né, Elo? A gente quer. É. Quando a gente começa a empreender, a gente quer fazer tudo, a gente tem que ser tudo. Calma lá, às E não vezes é, não. às vezes você não tem, né, essa comunicação, ou você às vezes pode ter tempo de desenvolver, porque não, né?
que daí pode ser Exato. identificado no mapa, mas às vezes realmente você não nasceu para isso, sei lá, você gosta de outras coisas. E aí você vai ter que ter o quê? Na sua equipe, pessoas que possam contribuir, ou conectores, né? Exato, exatamente. E por fim, a gente tem a estrutura, que é de fato um gerenciamento de um negócio. Então, a gente vai ter que olhar para planejamento, a gente vai ter que olhar para precificação, definição de KPIs, rotina empresária, tudo a parte chata, né? E aí tem muita gente que chega para mim e fala assim: ah, eu sou autônomo, eu não tenho um negócio ainda. Gente, se você é autônoma, você tem um negócio, você tem que só trabalhar a sua mentalidade, que é o seu Sim, elemento água aqui, que é a sua liderança. A sua mentalidade ela tem que mudar. Porque você, além de ser o prestador de serviço, você também é uma empresária. Você vai ter que pagar sim, imposto, a gente falou, né, Elô? falamos. Alegria dos impostos, gente. A alegria do imposto. Quanto mais imposto você paga, mais dinheiro você está ganhando. Sim. Pelo menos, Então, ó, nisso a Mari já estava conectada com Axis, né? Lembra das alegrias da aula da Simone aí, Alegria dos Impostos, que é bem isso mesmo. é isso, é isso. Então, vamos lembrar dessa mentalidade empresária, que você precisa ter o tempo, sim, de entregar o que você gosta de fazer, do que você, né, de fato criou esse negócio para fazer, mas você tem que fazer a parte chata, gente. Tanto no É, CLT, no PJ fixo, a gente sempre vai ter a parte chata. E aí, por isso que a gente tem que desenvolver a mentalidade empresária, definir rotina para cada um. E aí a rotina não é todo mundo igual, né? não. Aquela empresária, tipo, acordei, fui malhar, fui fazer meu negócio, agora eu tô pronta. E aí você achando que você tem que repetir a rotina da empresária que está bem Não. sucedida. Mas que, tipo, não. Na verdade, eu tô até desenvolvendo isso dentro do meu negócio, né? Porque o meu negócio é eu e o Neto, né? Então, quais são as funções do Neto, quais são as minhas funções? E a gente está nessa etapa dessa estrutura, que é o que você falou do gerenciamento do negócio. E até eu me identificar como uma empreendedora, demorou, hein, Mari? Porque a gente que vem do CLT, a gente É não tem. Tipo assim, difícil. sou uma empreendedora, mas assim, para eu perceber que eu era uma empresa, levou um tempo, sabe? Sim. Aqui não foi Aqui diferente. não foi diferente. E aqui também não foi. Aqui em São Paulo. Aqui não foi diferente. E todo Tá. mundo passou por isso quando faz uma transição de carreira, né, gente? Sim, Isso é gente. natural. Então você vai realmente vendo aonde você precisa se desenvolver, porque todo mundo tem que se desenvolver mesmo. E Sim. eu brinco, eu falo assim, Elô, é, empreender é a psicanálise, é a terapia mais intensiva que se tem na Meu vida. Deus. Todo Sim. dia você está passando por um obstáculo. Todo E dia não, e você tipo está. assim, daí não tem atestado, não, né, gente? Você mesmo. Você que lute. Você que lute, né? Se de repente você acordou mal, você tem os seus compromissos para fazer, suas reuniões, suas entregas, né? E aí, Exatamente. no final do mês tem as contas, e daí como que a gente vai trabalhar com tudo isso? Então, acho que perceber, né, as nossas fortalezas, acho que contribui bastante para poder, né, realmente desenvolver aquilo que a gente tem de melhor. E o Tem. que a gente Isso tem de oportunidade, a gente primeiro foca na fortaleza, né? Tipo, e depois vai vendo como que a não, gente e pode aí, tipo, ajustar. as ameaças, as fraquezas, né? Quando a gente faz uma SWOT, a gente tem que ter plano de ação. O que que a gente É, faz com isso? A gente terceiriza, a gente desenvolve um plano B. Então, tem todo um mapeamento aqui que se faz. Então, gente, esse é o universo empresarial, que é a minha metodologia, que eu foi muito baseado em análise mesmo dos clientes que estavam chegando, unindo todo o meu meio corporativo aí de 14 anos, mais astrologia, que é uma, ferramenta milenar, que a cada dia eu tô aprendendo um negócio novo com ela. Astrólogo é assim, você vive, são 6.000 anos de estudo. Se você não tá nossa. aprendendo um negócio novo, você estagnou. Todo É dia o você tem tempo todo. Isso que eu ia que... comentar com você, né? Porque hoje todo mundo mandou lá, né? Que você mandou aquele site que o pessoal teve dificuldade para ver o ascendente. E a galera taca no chat GPT aí, né? Pois E é, queria que você menina. comentasse sobre isso, sobre essa leitura do chat GPT. Que Eu tive assim, um né? Embora o cliente. pessoal fala, nossa, tem tudo a ver comigo, tem alguns erros lá, né, Mari? Não, e eu tive uma cliente que ela me mandou, ela foi muito automática, muito aquário, que ela já estava lá. E depois meu mapa no chat GPT, ele falou isso, eu falei assim,
Certo. Aí ele começou, ela me mandou a descrição do chat GPT, falou assim: ó, você toma cuidado que você está se identificando com uma coisa que na verdade não é exatamente assim, Sim. porque tem alguns erros. Uhum. A gente tem, por exemplo, na astrologia, gente, só para a título de curiosidade, existe um conceito que se chama orbe, né? Que é uma análise individual de astrólogo para astrólogo, quando a gente está atendendo vocês individualmente, para entender o posicionamento daquele planeta, a influência daquele planeta. Então a gente tem lá, gerou o mapinha, o Marte está lá no grau, sei lá, 20 dentro de uma casa 5. Mas vamos supor que você está me relatando algumas coisas e eu vou entender que esse Marte, na verdade, ele está atuando na casa 6 por conta da diferença de graus, por exemplo. Isso um chat GPT não sabe fazer ainda, É. infelizmente, Daqui a porque pouco ele ele vai ia saber, mas por. ajudar ele ia me ajudar também aqui a, Sim, tipo, acelerar meu. Porque é isso, né? Eu uso astrologia como a base do meu negócio, mas sim. não é sobre isso. A gente tem que entender que a ferramenta ela tem limitações e, às vezes, você está se identificando com algo que não é a realidade, assim, entendeu? É o. E as definições também, né, Mari? Aqui no Axis a gente trabalha muito com liberar essas definições, que eu sou de aquário, então eu sou assim, eu sou leão, eu sou assado. Não, eu sou assim porque eu sou de aquário, né? Então a pessoa já, tipo, já se Total. rotula e não é Meu, interessante, é né? um ponto de atenção que foi, assim, o tema do meu Mercúrio retrógrado. Sim. O meu Mercúrio retrógrado passou, eu tive relatos assim de pessoas tipo, passei com um astrólogo, não me identifiquei. Ele começou a falar que eu sou uma pessoa controladora, que não sei o quê. A forma como se fala, né, gente? A Ah, gente tem sim. que tomar cuidado para definir as pessoas. A ferramenta, na verdade, ela é uma ferramenta. Ela vai ajudar a te trazer insights sobre você mesma, não te definir que você é assim, que você é assado. Sim, Então, tem que tomar cuidado na comunicação, né, dessa tradução, né, quando a sim. gente faz. E aí também o chat GPT ele pode induzir a gente a ficar acreditando que a gente é daquele Daquela jeito, né? maneira. É Ó, muito a triste. Adriana colocou uma pergunta assim pra você. Mari, dá diferença no mapa quando a gente coloca 10 minutos de diferença no horário de nascimento? Acho que sim, né? Exemplo, 9h50 e 10 horas. Às vezes, sim. Eu tenho um caso curioso para contar para vocês. Eu conheci uma pessoa que nasceu no mesmo dia que eu, 2 horas antes que eu, no mesmo ano que eu, na mesma cidade que eu. E eu falei assim, gente, socorro, parece que eu tô falando no espelho, socorro. Só que 2 horas antes fez toda a comunicação dos planetas não era diferente, não era diferente, era igualzinho o meu. O meu Tá. mapa com as comunicações, né, os aspectos que a gente chama, é exatamente igual. Mas a posição desses planetas, que é outra interpretação, estava em lugares diferentes. Então, para você ver, a pessoa ela é muito parecida comigo, mas a atuação da vida dela, ela se dá Em de outro outra campo. Uhum. 10 minutos, 1 hora, E não enfim, é, gente. e não é o solar que vai reger, né? O que você estava me explicando, né? Que é muito mais o ascendente, né? Do que o signo solar. Então, o horário, né, os minutos, eles servem muito para a gente entender as áreas desse negócio, as Tá. áreas da sua vida, por exemplo, que aí começa lá no ascendente, né? A casa 1 vai Uhum. falar do ascendente, por exemplo. É, mas também vai falar dos planetas, dos luminares mais rápidos. Então, por exemplo, a Lua é um luminar que, meu, vai muito rápido, ele muda muito rápido de signo. Então, isso interfere, por exemplo, numa interpretação de Lua. Num Sol, por exemplo, não vai interpretar tanto, porque às vezes, quer dizer, né, de um dia para o outro, assim, na transição do signo, pode interferir. A gente, quando não sabe o horário, a gente tem muitas informações, tá? A gente consegue ver muitas Uhum. informações ali. Mas o horário, de fato, gente, ele vai ditar o mapa, todas as informações Tipo, redondinhas. seria mais completo, né?
Ó, Exato, a Aline perguntou aqui para você, deixa eu ver. A posição vai mudando conforme o horário e os minutos, é isso? exato, Tá, exatamente. legal. Por isso que é importante a gente saber o horário mesmo para que a posição, na verdade, dentro das casas Sim. astrológicas, né? Então, Tanto, na essas verdade, na áreas. sua leitura é, tipo assim, essencial que tenha o horário do nascimento, né? Para que você possa entregar algo com mais profundidade, né, Mari? Tem isso, né, Elô? Tem muita gente que me pergunta, ai, e aí, eu uso o CNPJ para gerar o mapa astral da minha empresa? Tem Uhum, essa pergunta que é direto para mim. E eu falo assim, gente, eu vou olhar primeiro o seu mapa, tá. porque, de novo, é a minha metodologia, ele vai nascer e crescer de você. Quando a Uhum, gente for fazer a análise do seu mapa, do seu negócio, aí a gente tem muitas variáveis, e isso na formação foi a coisa que mais trouxe confusão para todo mundo, né? Porque, veja só, no Brasil principalmente, a gente não abre um negócio para CNPJ, a gente sai fazendo, né? Brasileiro é assim, sim. vou abrir, sei lá, negócio de pão. Vou sair Começa fazendo. primeiro a fazer o pão, daí começa a faturar e daí depois abre o CNPJ. Então a gente tem esse hábito de começar as coisas na informalidade. Então a gente tem algumas nuances aqui para considerar, né? Tá, Tipo, quando que você sente que o seu negócio começou? E aí a gente vai entender junto essa data. Mas eu sempre vou olhar para o seu mapa de tá. nascimento. Beleza? Posso Pode continuar aqui? passar, pode passar. Gente, então a gente vai começar. Agora eu vou pedir a ajuda da Elo para fazer as perguntas Vamos para a gente lá, ver gente. os trânsitos astrológicos do ano que vem. Se o negócio crescer, né? Se o seu negócio crescer 10 vezes mais, você se sentiria confortável sendo vista, reconhecida e responsabilizada por ele? Ou isso ativaria medo, insegurança e autossabotagem? Uma pergunta clássica, né? Que a gente chama no Axis assim: você tem medo de ser vista, né? Como seria se você realmente fosse vista? Qual é o desconforto que gera? Qual é o julgamento que vem com isso? Você está disposta? Porque às vezes a gente pede realmente para o nosso negócio crescer e a gente tem vergonha de gravar um vídeo, Mari. A gente pede para o negócio crescer, só que, tipo, eu chamo a Mari para vir aí falar, de repente, eu tenho vergonhinha, né? Então, acontece. Então, Exatamente. Então, essa pergunta é para introduzir o trânsito mais importante do ano que vem, que é o encontro de Júpiter e Marte em Leão. Gente, eu vou ler aqui a explicaçãozinha que eu trouxe para vocês e depois eu vou fazer alguns comentários e vocês podem mandar as dúvidas de vocês. certo. Crescer, Júpiter fala do crescimento. É preciso coragem. Marte fala da coragem. Coragem para ocupar o seu espaço e se mostrar sem competir, sem provar, sem gritar. A luz de Leão fala de liderar com generosidade, inspirar pelo exemplo, criar a partir do coração. E a sombra de Leão vai falar de agir pelo ego, buscar validação constante e confundir visibilidade com poder. Uhum. Com Júpiter e Marte em Leão, cresce quem escolhe presença, verdade e liderança consciente, não quem tenta brilhar apagando os outros. Então, gente, é um resumo do que teremos em 2026. A gente tem Que é muito. esse leão aí, então, Mari? Conta para nós. Esse leão, ele vai falar muito tanto da generosidade, da nossa super autenticidade, o que Tá. só você tem, o que só a sua energia entrega. Mas Uhum. ele também vai falar da comparação, do medo, ou de você querer ser mais do que o outro. Eventualmente eu tenho uma equipe, e aí eu é que mando aqui, eu não sou nem um pouco generosa com os meus funcionários. Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vocês estão preparados para crescer nesse sentido egóico, né? Que a gente tem que se questionar. Então, Certo. esse ego, como que ele está desenvolvido, né? Crescer o ano que vem vai ser esse encontro de Júpiter com Marte vai falar muito de crescimento mesmo, né? E aí eu vou trazer um caso aqui de uma cliente para vocês entenderem na prática, né? Como é que a Uhum. gente faz essa leitura. Eu estava vendo o mapa dela no primeiro semestre e eu falei assim, fulana, seu negócio vai crescer muito.
Vamos olhar para essa precificação, porque eu tô achando que você está atraindo o cliente errado com essa precificação. Então, já E tinha uma ela, oportunidade de crescimento lá no mapa, que você já tinha o identificado mapa antes já de estava acontecer. visualizando. Meu Tá. ascendente agora já estava assim, olha, no segundo semestre você vai bombar. Gritando, gritando. E Entendi. aí a pessoa estava insegura de não ter cliente, de continuar lá vendendo com o mesmo preço. E Sim. desde a estruturação do negócio, isso era uma questão. Eu falava para ela: você não pode ter esse medo está fazendo você absorver clientes erradas. E aí, quando você precifica errado, gente, a precificação é a parte mais importante. Quando você precifica errado, cara, você chega num nível que foi o que aconteceu com ela. Ela ficou num burnout. Ela não Uhum. tinha dinheiro para contratar gente para ajudar ela no negócio dela. Nossa. E ela não sobrava dinheiro. Ela tava, tipo, pagando as contas ali, entendeu? Então, vamos olhar, gente, para o nosso emocional o ano que vem vai ser um ponto que eu vou trazer, já estou adiantando, vai ser muito importante desse ponto de vista de crescimento. Uhum. O emocional que vai dizer se você vai atrair o seu cliente certo, se você vai crescer de fato. O emocional, ele é, de fato, o principal que vai fazer um negócio crescer o ano que vem. Ah, e tem, vamos supor, uma empresa média grande, tá? Que eu não sei se tem algum caso aqui. Se o seu emocional, como líder desse negócio, não tiver, se você não tiver clareza de quem você é, se você não tiver clareza das suas inseguranças, se você não desenvolver, por exemplo, uma comunicação não violenta para dar um feedback, se você não sabe receber um feedback, é muito provavelmente que você fique na sombra de leão. Sim. Só que leão é um signo muito generoso, ele é maravilhoso, entendeu? Então, vamos vamos para a luz desse leão aí, porque vai exigir crescimento interno e coragem Para também, porque não cair nesse ego que você coloca ali na sombra, né? Que é aquela coisa exatamente, que é o poder, né? Tipo assim, só eu mando aqui, as coisas só funcionam se eu estou. Que a gente vê muita liderança dessa maneira. Que não é o chefe, né, Mari? Não é nem o líder, né? exato. E também é a insegurança mesmo, sabe, Elô? Muitas Uhum. vezes, putz, aquela pessoa não vai saber fazer que nem eu tô fazendo, né? Deixa que eu faço. E Aí aí, o vai que, lá e que aconteceu com a sua cliente, Mari? Quando você identificou? aí, não, aí ela ficou em burnout, aí ela agendou, né, uma sessão, e aí eu orientei, eu falei assim, você vai cancelar todos os seus clientes. Tá vendo? Você já conhecesse barras aí, já mandava a menina fazer. Você vai cancelar tudo. E aí ela tem uma filha, e aí ela Uhum. cancelou todos os clientes, ela conseguiu respirar, ela conseguiu olhar para a filha, ela conseguiu trazer uma pessoa para trabalhar com ela. Então, é isso, precisou É. chegar Sim, no ápice para fazer a mudança, entendeu? Então, sim. aqui eu já estou trazendo questionamentos, reflexões para vocês refletirem aí que vocês estão fazendo, qual que é a insegurança de vocês, para não chegar lá no segundo semestre, porque isso vai acontecer no segundo semestre, e vocês chegarem nesse ápice aqui. Então já vamos se desenvolvendo, já vamos refletindo o que, que internamente, porque todo mundo tem um BOzinho interno aí para resolver, Sim. se estava aqui. O que, que eu preciso desenvolver aqui para eu crescer com coragem, Tá. né? Então, essa o caso dela, que foi muito legal. Agora ela mudou o preço. Na semana Uhum. seguinte, aumentou o preço para atrair já novas pessoas qualificadas. Então, foi bem legal esse case, assim, um case bem de crescimento, sabe, Elô? Por isso que eu trouxe Tá. ele aqui para Legal. compartilhar. Próxima pergunta, Elô. Quais iniciativas você começou por empolgação ou idealização, mas nunca assumiu a responsabilidade de sustentar no longo prazo? Quem nunca, gente, comprou aquele curso, né, Hotmart e nunca fez, né? Tipo, ou se empolgou, fez o curso de barras, fez fundamento, aí eu vou atender e não atendeu. Tipo, ou tipo, vou ser facilitadora, mas nunca abriu uma classe, né? Mas, Muito comum essa empolgação
a gente vê muita gente chegando no Axis todos os dias, né? Eu que tô há bastante tempo como facilitadora, é muito recorrente essa empolgação que não é sustentada, né? Tipo, ela é por o Exatamente. início, ela dura o fogo de palha, que a gente chama, né, Mari? Exatamente. E aí, o que Nossa, que vai acontecer com o fogo de palha, Mariana? vocês viram que é outro aspecto do elemento fogo, né? Eu É, trabalho aqui sempre à base dos 4 elementos, então aqui é fogo no sim. parquinho mesmo. Fogo no parquinho. Gente, a gente vai ter a entrada de fato de Saturno e Netuno no signo de Áries. Saturno ele fica em média 2 anos e meio em cada signo, Netuno ele fica 15 anos em cada signo. Cacete. Então a gente vai ter uma mudança absurda de todos os planetas lentos o ano que vem de signos, o que vai mudar assim radicalmente, né? A gente vai ter muitas mudanças, gente, vocês vão ver. Só que o que que vamos olhar para a gente aqui, né? Em cima dessa mudança, o que que eu tenho controle de fazer sobre mim, Sim. sobre o meu negócio? Então, vamos lá, eu vou ler o textinho e aí a gente conversa sobre ele. Então aqui, ó, a gente tem o encontro deles dois no signo de Áries. E aí a gente vem para sustentar, é preciso responsabilidade. Responsabilidade para honrar o que você começou, mesmo quando a empolgação passa e o caminho exige constância. A luz de Ares vai falar de iniciar com propósito, agir com clareza e assumir a liderança das próprias escolhas. Assumir quem você é. E o Ares é muito isso, né, Mari? Pelo que você falou, né, da questão da liderança, enfim. Exato, vai ser. Minha filha, o que vai ter de empreendedor ano que vem começando, vamos ver se ele vai sustentar. Entendi. A sombra de Ares, começar por impulso, idealizar demais e abandonar quando surgem limites, frustrações e esforço real. Sim. Com esse chamado de maturidade, cresce quem transforma iniciativa em compromisso, não quem vive de começos, mas evita sustentar processos. Então é isso, gente. Netuno ele vai falar muito da idealização. Quando a gente vai aplicar isso para astrologia empresarial, a gente, por exemplo, Netuno em Peixes vai falar muito de um esquema hierárquico, né? Hierárquico. A gente estava com esse Netuno em Peixes nos últimos 15 anos aí. Então a gente viu o CLT bombando aí, tipo, era a florzinha de todo mundo. E agora esse Netuno entrou em Áries esse ano, tá retrogradou e Você de lembra quando fato ele entrou, Mari? Esse ano? Mais ou menos. foi. Nossa, não lembro. No Acho que meio do ano? foi. Acho que foi. Acho que foi no meio do ano. Acho que foi no meio do ano. E aí teve essa retrogradação. Agora a gente tá com ele em peixes de novo. E aí ele vai caminhar para a área de fato lá em 2026, tá? Então, lembrem aí, como ele já entrou esse ano, o que que vocês começaram na empolgação e que vocês. Tipo assim, gente, será que é isso mesmo? Vocês conseguem perceber? Então, fala muito dessa idealização. Eu idealizei um negócio, comecei ele de um jeito, vi a realidade, putz, talvez não seja dessa forma, talvez eu realmente tenha que estruturar. E aí Tá. esse Saturno tá junto, mandando essa estruturação dessa questão pioneira. Porque, cara, se você começou e foi legal para você, vamos estruturar. Porque é do jeito que você. Netuno em Ares vai falar o jeito que é o jeito que eu gosto de trabalhar. É um jeito meu próprio de Não precisa, trabalhar. tipo assim, falar como você trabalhava na empresa, né? Na verdade, é certo, quando eu fiz a transição, faz um ano só, né, Mari? Eu queria trazer muito o universo do banco pro meu negócio, mas não funciona, entendeu? Porque, né, não funciona, lógico. É, Então, até eu perceber isso, né, tava muito assim em mim, e inclusive nas sessões de terapia a gente foi limpando tudo isso, porque é um personagem, né, que a gente tem por muito tempo. E aí depois, quando você vai para empreender, né, e ser você mesmo, para você vender o seu produto que reverbera para você, não tem nada a ver mais com o CLT, né? Mas lógico que a bagagem ajuda, né? Então, eu percebi certamente. desde aspectos que eu não estava usando, né, do que eu tinha aprendido lá, e desde coisas que não precisavam passar, sabe, para o negócio. Sim. E aí você vai estruturando esse jeito pioneiro que é só seu de Sim, ter esse negócio, né? é, Mas é isso, gente, tomar cuidado, porque esse Saturno e Netuno em Ares, a chance de você se empolgar demais. Tipo, sempre é assim, quando a gente começa um negócio, a gente vai lá em cima, só que a é, energia ela não se sustenta, então a gente precisa entender
que, primeiro, a gente precisa testar, né? A gente tem aí, mais para frente eu vou falar de um Plutão em Aquário. O Plutão em Aquário ele vai falar de teste e a gente fica com medo de testar. Eu tenho uma cliente, Formatos, né? Uhum. exatamente. Você tem que testar e aprender com o teste. Não Tá. é daqui. Eu vou começar, mas eu preciso aprender com os erros para eu sustentar o que que é ideal para esse Olha, modelo. e esse ano, quanto eu aprendi, hein, Mário? Pelo amor de Deus. Eu trouxe, inclusive, Elo, eu não vou. Como você vai gravar e subir no YouTube, eu não trouxe Sim. a propaganda, mas eu trouxe aqui. Eu não sei quem viu aqui o comercial do Canva. Ah, eu vi, da Xuxa, né? Vocês viram da Xuxa, da Graciane, dos ovos e tal? Vocês Aham, viram? eu vi. Gente, o Canva, ele já tem um astrólogo atrás. Porque eles fizeram uma campanha que chama Faz Bonito. E aí eles colocam a Xuxa criando vários produtos para adultinhos e ela fazendo tudo. É o produto, ela entra no Canva e faz a comunicação bonitinha. Aí tem a Graciane fazendo os ovos lá, a campanha dela, ela faz tudo. Isso fala muito com esse Saturno e Netuno em Áries, porque vai falar que, cara, eu preciso fazer tudo e rápido. Mas, gente, quem faz tudo e faz rápido não sustenta. Uhum. Entendeu? Então eles já estão na energia do céu, de que É, todo mundo quer tudo rápido e tudo para ontem, que isso a gente mas aprendeu aí não de. dá tempo, né? De repente a pessoa tá colocando a energia, por exemplo, eu desde o início eu não sabia, eu sabia que eu não ia conseguir fazer as minhas artes. Tipo, não adianta eu querer tentar aprender, que eu tava trabalhando no banco, dando as classes, como que eu ia fazer? Então, desde o início, eu paguei uma social media que tá comigo até hoje, né? Eu sempre achei importante pagar porque eu não teria esse tempo. E às vezes a gente Sim, vê uma pessoa, não tô falando de todo mundo, pode generalizar, às vezes a pessoa já com condições de pagar alguém, né? Até contribuir para o serviço de outra pessoa, querendo aprender para não pagar, sabe assim? é. Que é uma coisa também, né? Existe isso. E tem um ponto de atenção aqui muito importante em cima, principalmente dessa campanha, né? Que, enfim, eu acho que deve ter uma galera aqui que deve usar o Canva. Sim, Falem aí, mas é uma ferramenta super democrática nesse sentido, né? Todo mundo consegue entrar, fazer a comunicação de um jeito rápido, legal até. Mas a gente tem que tomar cuidado. Lembra do Leão e Marte, ou Júpiter e Marte lá em Leão, que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então a gente vai porque já tem começar. aquele modelo pronto. É igual esses vídeos que a gente vê, né? A pessoa no mesmo formato de comunicação. Aí você fala, ah, que negocinho pronto, que textinho, mas, né? E aí, como é que você comunica a sua autenticidade? Como é que você comunica quem você é, gente? Então, se a gente for usar o Canva para, tipo, vou fazer tudo aqui rapidinho, você está fazendo a mesma coisa que todo mundo. É, E aí, cadê o seu leão lá para brilhar, para mostrar, tipo, cara, quem sou eu, né? Para traduzir a sua essência, para traduzir o que você faz de fato, né? Então, eu trouxe essa campanha aqui porque ela é muito simbólica para 2026. Eles não foram. Olha, certeza que usaram. Não sei se usaram astrologia, mas conversa demais com a tendência do ano que vem e dos próximos anos, tá? tá. De novo, né? Netuno fica 15 anos no signo e Saturno fica 2 anos e meio. Então, assim, vai ser realmente um momento que se questionem. Será que eu vou sustentar isso? Eu tenho muitas clientes que já, de comunicação, inclusive, que chegam para mim, então eu vou ter que fazer um Instagram, não sei o quê. Aí você vê o mapa da pessoa. Você já tentou fazer um Instagram? Não, eu já tentei, mas não deu certo. Eu falei assim, por que que você acha que você vai conseguir fazer outro? Sim. Ó, uma pergunta que a Raquel trouxe aqui que eu acho que, né, tipo assim, acho que várias pessoas também pensam assim. Amo o Canva, mudo os modelos, tenho receio de entregar para outro e perder a minha autenticidade. Muito comum, né? De repente, desse controle da gente falar assim, ai, mas eu vou entregar para a Mari. Ai, mas será que a Mari vai conseguir traduzir o que eu gosto, as cores que eu gosto, e blá blá blá. Enfim, como que a gente Mas, faz para fazer essa mudança, Mari? então, bom, é, quando eu trabalhava em agência de publicidade, esse era o maior problema do Uhum, cliente com a gente, no caso, né? Porque
O cliente, como ele não tem uma formação de comunicação, ele não sabe explicar em palavras o que de fato ele quer. Ele sabe o que ele é, mas ele não consegue, tipo, explicar. A gente pedir, Sim, me manda referência, me manda. é, E aí você vai tentando até chegar num lugar. sim. Mas gente, a gente tem que lembrar que a gente é limitado. E a gente precisa do outro. Ninguém cresce sozinho. Uhum. Então, se a gente ficar achando que só a inteligência artificial vai me ajudar, a inteligência artificial está fazendo a mesma coisa para você, a mesma coisa para o concorrente. É igual Você aquelas precisa. fotos a foto da inteligência artificial, né? Exatamente, gente. Muito fake news. Vai virar um negócio louco aqui. Então, o que que é importante vocês saberem? Que quanto mais vocês se conhecem, e aqui, por isso que eu trago a minha própria metodologia aqui, porque foi isso que eu entendi. É você entender quem é você, traduzir isso em palavras, traduzir isso em conceito, para aí Uhum. sim você terceirizar, por exemplo, um trabalho. Olha, eu quero que a minha comunicação ela comunique esses valores, essa ideia, e aí você consegue comunicar. Por isso que é importante você se conhecer. Quando Sim. você se conhece, você consegue dizer para a pessoa o que você quer. Você se apropria de quem você é. Essa é Então, a maior dificuldade, né, Mari, das pessoas, né? Tipo, perceber qual que é a cor dela, qual que é a paleta que comunica. O que me mudou bastante na época, acho que há uns 3 anos atrás, eu fiz aquela questão da paleta pessoal, né? Tipo, para ver quais são as cores que se comunicavam. Então as pessoas falam, ai, Lô, você é muito colorida, mas nem sempre foi assim, né? Tipo, eu não é, imaginava que o rosa ia comunicar tanto, que não era uma cor que eu, tipo, ai, mas hoje meio que sou identificada com rosa, sabe? sim, total. Inclusive, sou de rosa. E no nosso mapa astral a gente também sabe as cores, tá? A Ah, título de sabe? curiosidade, o nosso ascendente, ele conversa com as cores que a gente vai escolher quando a gente Olha, vai mostrar, tá? Então, só para vocês entenderem como no mapa astral de vocês também, tanto o mapa astral vai ditar as cores, mas também essas cores a gente, aí a nível estratégico, a gente entender, cara, essas cores comunicam com o meu nicho. Então, a gente tem um estudo que chama Psicologia das Cores, né? Que os designers aplicam, enfim, quando vão criar as campanhas e tudo mais. Então, a gente precisa entender a natureza. Então, a tá. gente tem uma tendência aqui da astrologia, um ascendente, por exemplo, um ascendente, no seu caso, Elô, que é em Áries, né? Vai Ares. falar de cores vibrantes, alegres, vai falar do vermelho, vai falar do rosa pink, vai falar da cor mesmo. Só que a Sim, gente tem que entender o seu nicho de atuação. Seu nicho de atuação, quais dessas cores vão comunicar o que você entrega? Então, a gente tem que sim. unir os estudos, E tá? antes de eu fazer essa comunicação, não fiz com você, né, que agora eu estou fazendo, né, dentro da mentoria, mas assim, eu, antes de saber das cores, eu comunicava uma pessoa chata. Aí eu já cheguei, é verdade. Daí, tipo assim, já chegou pessoas no curso, isso há 3, 4 anos atrás, que chegaram assim, nossa, Elô, eu achei que você era chata, sabe aquelas meninas chatas, Olha, assim? Daí eu falei, como assim? Eu falei, daí eu fiquei pensando, nossa, o que eu tô comunicando, né? Uma pessoa chata, mas chata do quê, né? Qual que é a exato. comunicação? E aí eu fui mudando para a questão do colorido, sabe? Então, assim, você pode perceber no meu Instagram que é bem colorido e tal. E E aí aí hoje comunica mais o mesmo, que é de é, fato, né, hoje Elô? mesmo a minha social media mandou, Elô, a gente vai seguir o ano de 2026 mais pro verde ou mais pro rosa? E aí eu te pergunto, Mari, eu poderia ver isso no meu mapa, né? Mais pro verde ou mais pro rosa? Vamos entender juntas na nossa Na próxima nossa sessão. sessão lá, Sim, estratégica, porque estou vai ser ansiosa. bem interessante. A Bianca tá perguntando, tem como ver os arquétipos dentro da sessão também, Mari? Quais existem 1000 arquétipos, É, que os arquétipos de Jung que ela está falando, porque não sei. a astrologia ela é arquétipo, os signos são arquétipos também, né? Aham. Falando do mago, esses Deve ser, arquétipos. eu acredito que sim, né? Sacerdotisa, não sei o que lá, pode ser que Então, seja. eu não faço esse cruzamento.
Mas Tá. no marketing a gente usa para criar campanha também. Eu uso realmente a minha É. base astrológica, mas eu sei Porque do, a dos. Mari, pessoal, ela tem um grande conhecimento e um grande, né, tempo dentro da publicidade, né, que ela fez de TV, de agência publicitária, um monte de coisa que você já trabalhou, né, Mari? Então ela Sim, tem, tipo assim, ela tem esse conhecimento aí, né, que a gente tá falando, por isso que ela tá falando com propriedade, até uns nomes que eu nem entendo, e ai, também desculpa, gente, astrologia, né? vocês vão me perguntando, que às vezes eu vou falando Tem uns nomes que vocês automaticamente. falam assim, tipo, eu fico, oh. Esse tempo atrás eu fui fazer um treinamento junto com o pessoal da Natura, da Lego, né? E aí eles começaram a falar, nananana. Eu falei, gente, tá falando inglês, não tô entendendo nada. Mas é uma linguagem dentro, né, interna aí, que vocês falam aí. É Que era a isso, gente. galera de produto, era a galera de produto dentro da Natura, que desenvolvia os produtos, entendeu? Então eles Ah, falavam e eu, meu Deus, o que que eles estão falando? Não tô entendendo nada. É igual a gente quando fala as coisas do Axis, né? Então, é um. então, tem uma Uhum. linguagem própria, né, Isso. Elô? Mas aqui, como vocês. Acho que a maioria não é da publicidade, vocês podem me questionar, viu, gente? Tá. Desculpa aí, às vezes é Não, você não automático. falou nada demais, mas assim, é que às vezes. E a Bianca colocou: meu arquétipo é de animador. Ah, então temos que ver lá. Vai que conversa com gêmeos. A gente tem os 12 signos no mapa, né? Mas a gente tem que entender esse arquétipo, ele tá conversando com alguma tendência aí do mapa dela, provavelmente. Tá. Eles se conversam, tá? Mas é que eu, na minha metodologia, não misturo, senão fica uma salada russa aqui. Sim. Fica muita informação, então eu prefiro não misturar, mas eu sei que existem os arquétipos que a gente usa no marketing, inclusive para criar campanha, Uhum. né? Para conversar com o nosso cliente ideal. Então, super. Tá. Eu vou para a próxima pergunta, hein, Elo? Bora. Quais conversas, decisões ou limites você vem evitando por medo de desconforto emocional e como isso está impactando o seu negócio, né? Então, assim, o que realmente você tá, né? Tipo assim, ai, não quero falar sobre isso. E de repente, a situação financeira. Ai, não falo sobre isso. Eu que trabalhei muito tempo em banco, o que que eu pegava? As pessoas, literalmente, né? Assim, daquele jeito. Só que quando você ligava para negociar ou para ver isso, elas não queriam falar, entendeu? Tipo, elas não queriam ver, olhar para isso e a gente tomar uma decisão e orientar, né? Ai, não, já vão fazer, vocês me roubaram e bom, enfim. Então, É, e às vezes vai partir de conversa com o funcionário, né? Ou dentro da empresa, ou com o seu parceiro de negócio, que pode ser sua social media, pode ser seu marido, pode ser até a comunicação com os alunos, né, Mari? Eu com vi muito na certeza. questão dentro do meu negócio quanto foi importante eu passar por experiências ruins de abuso, tá? Para hoje eu poder me posicionar e falar, olha, isso não funciona para mim, né? Isso eu não escolho mais. Então é um processo. E são conversas, são limites, são questões que você fala, não. E aí, o É, que tem a ver com astrologia isso? o ano que vem, gente, Mercúrio vai ficar retrógrado nos 3 signos de elemento água. Ele vai ficar Tá. retrógrado em Peixes, em Câncer e em Escorpião. E lá no final do ano, a gente vai ter um encontro de Vênus retrógrado com Mercúrio retrógrado em Escorpião. Então, o ano que vem, lembra que eu falei lá de Júpiter e Marte em Leão? Uhum. Que eu já dei o teaser desse movimento aqui, que é o seguinte: a gente vai precisar rever o nosso emocional, a gente vai precisar rever a comunicação que a gente está fazendo a partir do nosso emocional. E a título de curiosidade, eu vou trazer aqui para vocês darem um Google aí, de dica mesmo para vocês, bem genuína. Estudem comunicação não violenta, porque vai ser o ouro para 2026, tá? Eu vou ler aqui o textinho que eu trouxe, e aqui eu já trago aqui um pouquinho da comunicação não violenta, que é uma técnica de comunicação para dar feedback. É uma técnica muito específica para isso, para Sim. gerenciamento.
crises, para gerenciamento de Tem formas e formas de falar, né, Mari? Então, assim, eu via isso muito dentro da minha equipe, né? Às vezes eu ia falar e dar um feedback pro funcionário, e o funcionário, ok, vou mudar. E aí eu saía de férias e deixava o meu funcionário no meu lugar de backup. E aí era confusão, era gente chorando e me ligava nas férias. O que que tá acontecendo? É porque ela falou assim comigo. Então, assim, a mesma coisa que eu falava não doía. E por que que o outro fala e dói? Entendeu? é sempre a forma como se comunica. É, E comunicar é importante. Comunicar o que sente é importante. Porque senão a gente vai virar o leão na sombra lá, gente. O leão querendo, né? O Júpiter lá crescendo, a crista lá, entendeu? tá. Então vamos lá, ó. Para evoluir é preciso sentir. Sentir antes de falar, ouvir antes de reagir, revisar acordos a partir da emoção e não do automático. Então, a luz da água, que é esse elemento água, que vai falar de dos 3 signos, né? Câncer, peixes, escorpião, fala da sensibilidade, da escuta profunda, da comunicação empática e vínculos verdadeiros. A sombra de água vai falar dos ruídos emocionais, mágoas não ditas, confusão entre intuição e medo. E nesse movimento de revisão emocional, cresce quem se comunica com verdade e cuidado. Aqui está o pulo do gato da comunicação não violenta. Tá. Observando sem julgar, expressando sentimentos com clareza e fazendo pedidos consciente a partir do que se sente. Não quem reage no impulso ou silencia o que precisa ser dito. Tem isso também, de repente a pessoa, sei lá, né, fica quieta, não fala, e daí vai arrastando essa situação, né? Eu, assim, no início da liderança, sofria bastante com isso, sabe? Eu não conseguia falar, né? Porque ninguém, tipo assim, e eu ficava meio assim, ai meu Deus, eu vou falar pra Thalina que ela precisa fazer tal coisa, e eu ficava postergando. E isso prejudicou bastante no início, nos primeiros anos da minha liderança, assim. E aí, quando você aprende a comunicar o que você sente, a comunicar o que está desalinhado entre as partes, você lembra que todo mundo sente, né? Que todo mundo tem uma percepção, que, cara, às vezes a pessoa tá olhando para a situação de um jeito diferente que você não tá. Às Uhum. vezes, o Mercúrio, gente, ele rege primeiro o mental. Então, ele vai reger primeiro o que chegou aqui, para depois fala para depois o que sai. Então, o que Uhum. vocês estão pensando que eventualmente está conectado com o sentir, que vocês não estão falando de um jeito claro, objetivo, né? Então, gente, de verdade, deem aí um Google, comunicação não violenta, e vão atrás do que é essa técnica, que ela é preciosa para Para 2026. 2026. Tem uma Nossa, vai ser. pergunta aqui, da Bianca. Você acha que o Quirón pode ser um imã de atração para relacionamento afetivo? Ah, depende da posição ali, com Uhum. certeza. Eu Tá, tenho uma cliente que ela tem um Quirón na casa 7 que ela atrai em câncer, que ela naturalmente está atraindo pessoas carentes. Então a gente tem que ver o posicionamento desse Quirón, né? Mas tá, claro que esse Quirón, ele também vai falar da nossa dor, da nossa ferida de vida, e isso vai impactar no nosso comportamento em qualquer tipo de relação, não tá. sendo só amorosa, mas no trabalho, enfim. Então, olhar para o Quirón, ele é maravilhoso, gente. Sim. Inclusive, Júpiter atualmente está em Câncer. Quem aí é de 89, 90, que nem eu, tá sendo super ativado o Quirón em Câncer de vocês, do meu Quirón aqui. Então, Sim. vamos olhar para o nosso Quirón, porque ele é o super curador. Eu É, falo que o Quirón é o grande professor, né? Se a gente não olha sim. para ele, a gente não Eu acho que cura eu ele. olhei o meu, eu fiz esse ano com a Denise, né, com a minha amiga, e acho que o meu tá na comunicação. Só que a minha maior potência não estava sendo usada. E aí até o palco livre, toda essa questão nasceu através dessa leitura. Então, olha o quanto é É onde você importante. está colocando energia, você está Exato, ela curando falou, ela ele. falou, Elô, você precisa trabalhar o seu Kiron, você precisa, o seu Kiron é da comunicação, né? E a gente foi mudando, né, com a leitura que eu fiz com ela, e aí, tipo, mudou, entendeu? Maravilhoso. Não, é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Então, assim, Quirón, de fato, na astrologia empresarial a gente não analisa Quirón, tá? A título de curiosidade, Ah, tá. é realmente na astrologia mais terapêutica, mais Sim, afim, sim.
Mas Da assim, personalidade e tal. eu no universo empresarial eu vou trazer ele a título de curiosidade para vocês terem consciência, mas eu Mas o não vou dizer. foco é outro, né, Mari? Uhum, É, perfeito. exato. Bom, vamos lá então para alguma dúvida aqui? Não, só a Adriana colocou assim, ascendente em escorpião também mexe nesse caso? Acho que ela tá falando daí, né? O Mercúrio vai passar por aí, por essa identidade, né? Por essa forma como você é vista, né? Tá. Então, vou olhar para isso, tá? Obrigada, Paula. A comunicação do seu negócio expressa quem você realmente é hoje ou está apenas repetindo formatos, discursos e estratégias que já perderam sentido, né? A gente vê isso muito na comunicação até do próprio Instagram, né? De repente, você vai replicando, replicando, replicando e fala, nossa, mas isso não faz sentido para mim. Por que eu tô fazendo essa live todo dia, meio-dia com uma pessoa? E será que se eu Exato. focasse em outra coisa, não é? E às vezes a gente acaba reproduzindo mesmo, repetindo formatos, É, porque o algoritmo está falando que tem que usar esse formato, entendeu? Agora, sim. por exemplo, eu tenho um Mercúrio em Sagitário. Gente, quem tem Mercúrio em Sagitário fala mais do que o homem da cobra. Eu vou ficar aqui até amanhã. Eu falei para ela, eu vou ter que fazer apresentação, senão eu fico aqui até amanhã. Sim. Veja só a minha dificuldade de gravar vídeo de 90 segundos para o Instagram. Nossa, ser objetiva, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que, às vezes, a mídia também a gente tem que escolher a partir da nossa natureza. Às vezes, o Instagram não é o meu lugar. Às vezes, eu tenho que falar num TikTok, num É, podcast, entendeu? Então, tem toda essa análise aqui. sim. Bom, gente, o ano que vem a gente tem Urano entrando em Gêmeos e Plutão entrando em Aquário. Urano já entrou em Gêmeos esse ano, inclusive a gente teve aquele apagãozinho lá na Europa, não sei se teve Tem alguém que bastante, pegou. tem o pessoal aqui da Europa assistindo. É, Vocês boa. lembram, né? Acho que foram 24 horas, não foi? Não foi, Zumira? Acho que foi. Que bom que a galera já emergiu aqui na energia. Podem acontecer esse tipo de coisa. Plutão está em Aquário, então a gente teve aí os últimos 20 anos, tá, gente? Alguém tá coisando aqui? Não, eu não. Ah, É alguma eu entidade. falei, gente, alguém tá mexendo aqui na. Gente, calma. Que medo, pensei que era alguma. Pode ser, pode ser. Vamos voltar. Então, Urano, ele vai falar de Aquário. Plutão, ele está em Aquário. Plutão, gente, ele fala da questão geracional mesmo. A última vez que Plutão esteve em Aquário foi na Revolução Francesa, tá? Então, a gente teve aí os últimos 20 anos em Capricórnio, desse Plutão falando para a gente trabalhar no CLT, para a gente seguir a carreira tradicional, para a gente Uhum. fazer o quê? O concurso público, né? Os meus pais ficavam, não, você tem que prestar concurso, a estabilidade, tudo tá. Uhum. Tem que o CLT. Agora a gente está num Plutão em Aquário. Esse Plutão em Aquário é assim: vamos testar, vamos usar a tecnologia ao nosso favor, Adoro. vamos criar comunidades, gente. Olha aí, Elô, Sou já aquariana. alinhada com esse aquário, com essa comunidade maravilhosa, né? Então, quem faz networking sai na frente com esse Plutão em Aquário, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado para gente com a nossa comunicação, porque esse Urano ele entrou em Gêmeos pedindo comunicação autêntica, né? Então vamos ler aqui, ó. Para se comunicar com verdade é preciso atualizar. Atualizar a linguagem, as ideias e as estratégias para refletir quem você é hoje e não quem você foi quando você começou. Ah, Por tem isso, isso também. A gente vai mudando, né? O formato, o gosto, as cores, o cabelo. exatamente. Qual que é a luz do elemento ar, né? O elemento ar, Aquário, Gêmeos, Libra, né? Inovação, pensamento crítico, troca genuína e comunicação viva. Qual que é a sombra de ar? Repetição automática, discursos vazios e dependência de fórmulas prontas. Ao chat GPT. Exatamente. Já captou, né, Elô? Sim. Então, nesse movimento de renovação, cresce quem cria diálogo, quem provoca reflexão e assume uma voz própria. As pessoas E estão não, largando pelo chat GPT, Mari. as pessoas não estão pensando em
por isso que minha apresentação inteira foi em cima de pergunta, Elô. Eu falei assim, vamos fazer um Ai, que pouco, bom. Você já tá com a gente no Axis aqui, porque a gente adora vamos uma pergunta. pensar, Uhum, vamos pensar para a gente refletir. sim, Então, cria diálogo, provocar reflexão e assume uma voz própria, e não quem apenas replica tendências ou terceiriza sua autoridade. Então, gente, a ferramenta, ela é suporte, ela não é o que vai definir o seu negócio, o que vai definir você, sim. tá? Então, esse é o grande pulo do gato, é parar de ficar vendo a tendência do que está funcionando para entender o que comigo vai funcionar, né? Então, eu me conhecer primeiro para entender, cara, pô, a minha comunicação, eu não sei gravar vídeo de 90 segundos, não funciona. Uhum. Será que eu não vou para um podcast? Será que eu não Será vou que para um vai pro TikTok? YouTube, né? Olha eu aqui, 3 horas falando, Olha fazendo aqui, pauta ó, ali. 9h48, gente, desculpa, tá? Mas enfim, espero que as pessoas estejam gostando. Então, assim, vou acelerar um pouquinho, mas é isso assim. Esse é o resumão de 2026. E Tá, agora eu trouxe uma surpresinha em cima do ascendente de vocês, gente. certo. Então, qual a área do seu negócio vai exigir mudanças, crescimentos e coragem em 2026? Para isso que a gente vai precisar entender qual que é o ascendente de vocês, gente, de uma forma muito genérica, tá? De novo, a gente precisa de um olhar individualizado, a gente tem os 12 signos no mapa, a gente tem planetas, a gente tem Uhum, asteroides, a gente tem um monte de coisa no mapa. Então, isso aqui é só um teaser do teaser do teaser para vocês saberem, terem uma noçãozinha do que pode vir a ser trabalhado ano que vem, tá bom? tá, Então, vamos lá. Para quem ainda não gerou o mapa no astro.com, esse é o passo a passo. Então, acessa aqui o site, cria o seu login, ou acessa direto aqui por esse link. E vamos inserir os dados. Então, a gente vem aqui, desenha os cálculos dados, mapa astral ascendente ou seleção alargada de mapas e coloca os dados e ele vai gerar o mapa, certo. tá? A gente tem dois lugares onde a gente vê esse ascendente. Vocês estão vendo meu mapa, meu mouse V? Sim, sim. Beleza. Então, tá vendo que a gente tem aqui essa linha, tem essa linha é, horizontal mesmo e essa vertical? Sim. Então, a gente vai olhar para esse lado esquerdo dessa linha horizontal. Aqui no final, a gente tem esse AC, tá vendo? O signo que esse AC está cortando é o signo do nosso ascendente, é o signo da nossa casa 1. Então, aqui nesse caso, está em cima do signo de Aquário. Tá vendo? Uhum, Ah, Mari, não consegui entender. Não tem problema. Embaixo do mapa, quando lá no nosso.com, a gente tem um resuminho aqui embaixo. Então, vocês podem ver que o AC aqui embaixo, ó, tem um número, que é o grau, no caso, e o signo do lado. Então, tá. tem grau 26 de Aquário aqui, tá? Então, ele já sinaliza qual que é o signo. Entendi qual que é meu ascendente. Vamos lá, então, gente. Onde você tem Câncer e Leão? A gente vai fazer uma continha aqui e eu vou mostrar para vocês. Encontre o Tá. signo do seu ascendente. O ascendente é a casa 1. Então, vamos lá. A gente acabou de ver que, nesse caso, Aquário é a casa 1 da pessoa. A partir da casa 1, conte até o signo de Câncer e o signo de Leão para ver em qual casa astrológica esses dois signos vão cair. Então vamos lá. Meu signo é em Aquário, casa 1. Tá. Cadê Aquário? Tá aqui, ó, no número 11. Então, Aquário depois vem Peixes, casa 2, Áries, casa 3, Touro, casa 4, Gêmeos, casa 5. Opa! Câncer é casa 6 e Leão é casa 7. Então, eu descobri que as áreas do meu negócio que vão expandir o ano que vem, que vai passar aquele encontro lá de Marte com Júpiter, vai ser casa 6 ou casa 7. Uhum. Conseguiram entender? Conseguiram, pessoal? Ou não? Tem como você voltar naquele mapa e mostrar de novo? Acho que pode ser que facilite. Aí, talvez. Então, vamos lá, Vamos gente. lá. Entenderam qual que é o ascendente? Sim, daí todo mundo que fez a consulta viu lá que tá em aquário, né? Beleza.
está em Aquário. Aquário tá aqui. Aquário é a casa 1 da pessoa. Tá, Tá vendo a casa 1 da pessoa? Aqui, ó. tô, Tem o tô. númerozinho Lá 1 no aqui. meio tem várias. Tá, beleza. Isso é de uma forma geral, tá, gente? De uma Tá. forma geral. A gente vai voltar aqui. Vocês fizeram a conta? Aquário, casa 1, Peixes, casa 2, Áries, casa 3, Touro, casa 4, Gêmeos, casa 5, Câncer, casa 6 e Leão, casa 7. Mas é porque você mostrou lá no mapa que os números, né? A gente tá falando aqui que tá de 1 a 12, mas é que lá tá na sequência, não é isso, Aqui eu Mari? estou colocando Isso. em ordem os signos. Aí a Sim. gente pode contar. Vamos supor, seu ascendente, Elô, qual que é? É Áries. Ó, o seu já começa certinho. Então, Áries, casa 1, Touro é casa 2, Gêmeos, casa 3, Câncer, casa 4 e Leão, casa 5. Então, no Vamos caso meu, vai para Leão. Não, no... Não, no caso seu. Acho que ficou difícil ficou essa difícil. casa 4 e casa 5. As duas casas, tá? Casa 4 e casa 5. Uhum. Então, guarda essa informação. Guardo. Casa 4 e casa 5. Uhum. Então, as áreas do seu negócio no ano que vem que vão pedir para a gente olhar é casa 4 e casa 5. Tá. Vamos lá, por exemplo, uma pessoa que tem ascendente em Leão. Ascendente em Leão não é a casa 1? Uhum. Então, é a casa 1 da pessoa e a casa 12, né? Porque casa 1, casa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sempre nessa ordem, gente. Acho que é isso que confunde aqui Que a tá TDAH. confundindo? Ah, que tá- Alguém, bota aí no chat se alguém tá com Ah lá, dificuldade. perdi, não tô entendendo nada. Não entendi, não entendi. O pessoal não tá entendendo. Mas... A gente vai Vamos entender baixar o seguinte. barreiras. Vamos contar até o signo de Câncer e de Ó, Leão. ela colocou assim, ascendente em Escorpião. Então, beleza, tá aqui. Vamos lá no ascendente em Escorpião. Casa 1, Escorpião. Se o ascendente é Escorpião, Tá. a casa 1 é Escorpião. Certo. Casa 2, 3, 4, 5, 6, 6. 7, 8, 9, 10. Então é a casa 9 e 10 que ela vai expandir o ano que vem. Que é Câncer e Leão também. É isso. Câncer e Leão. A gente sempre vai olhar para os dois. Porque Adriana, estamos juntas, amiga. é sempre os dois. Casa 9 e 10 no caso dela. Mais Tá. alguém com dificuldade que quer compartilhar aqui para eu fazer junto? Meu ascendente é em Áries. Áries é igual o meu, Leila. Casa 4 e casa 5. 4 e 5, Câncer e Leão. Vocês têm que anotar aí, gente, quais são as casas que eu tô E eu falando. sou do signo de Leão. Não, mas é Então, o que pega o ascendente. o ascendente, Leila. Eu sou de signo de Leão e ascendente em Áries. Então é Então, igual é o meu. casa 4 e casa 5. Quantos arianos aqui, gente? Igual a Elô. Sim. Maravilhosos. Nosso curso de fundamento só foi de leoninas. Maravilhosos. Mais alguém, gente? Ascendente em Câncer. Ó, ascendente em Câncer é casa 1 e casa 2. Uhum. Que já começa com Câncer. Exatamente. Acho Tá. que esses númerozinhos não ajudaram muito, Não, né? eu acho que é os números que confundiu, Mar. É Mas o eu TDAH também- que foi. Mas depois Ainda eu não mando, saí. então. Meu acidente é em Touro. Touro tá lá, ó. Tá no 2 Touro ali. lá, touro é a casa 1. Casa 2 é Gêmeos, casa 3 é Câncer, casa 4 é Leão. Então, Sim. no caso, vai ter casa 3 e casa 4. Igual eu também, Aline. Ainda não Não. saí, eu sou de Gêmeos. Gêmeos tá lá. Então, Gêmeos, cadê? Gêmeos vai 3. ser a casa 1. 1. Aí, no caso de Câncer e Leão, vai ser casa 2 e casa 3. Anota aí, casa 2 e casa 3. Daí, no caso dela, é Câncer e Leão também? Não. Ou Gêmeos Todo e... mundo tem uma área de Câncer e Leão no mapa. Tá. A gente tem que entender qual que é a casa de cada uma de vocês que tem esse signo. Tá. Por quê? Eu vou passar adiante para vocês entenderem.
Eu trouxe a explicação, gente, do negócio de vocês em cima da astrologia empresarial. O que que vai crescer em 2026? Então, se Hum. a gente entende aqui, por exemplo, Elô o que que a gente viu aqui, Elô? Casa É, 4, casa 5, como né? que é? Leão e Câncer câncer. e Leão. Câncer e leão. Uhum. Leão. Então, a gente vai olhar para casa 4, casa 5 da Elô. 4. O A imóvel casa está que no ela texto. Aí vocês vão, eu vou mandar um print, tá, gente, para vocês lá no grupo. Sim. Para só que vocês quiserem tirar o print, já fiquem à vontade. Aqui tem um Uhum. resumo de todas as casas. Isso com certeza o chat GPT não dá para vocês. Porque esse daqui, ó, Deu trabalho. A coitada ficou trabalhando nessa apresentação para foi muito vocês, hein? estudo cruzando Tipo, Mari, vem falar no informações. palco livre. Meu Deus! Tipo, ela sabia tudo, mas até condensar isso no material para entregar para vocês, gente, deu trabalho. Foi Eu bom. não estou vendo o mapa, por isso que eu não entendi, mas estou indo como você é aquariana, né, Elo? É, Você é do dia, eu sou do dia 6, você é do dia 7, não é? eu sou do dia 5. Dia 5. 5. Então, Ai, 5 de gente, fevereiro. mais uma aquariana. Amo, meu Amo. ascendente. Você Qual não que é o tem o seu seu mapa, ascendente, Bianca? Bianca? meu ascendente é em Áries. Eu andei procurando no Ah, GPT, tá? então é igual eu, Bianca. Você tá igual eu. Então é, Então é igual eu, câncer e leão. casa Câncer e Leão. 4 e casa É, 5. casa 4, O casa meu, 5. o meu Quiron é peixes e meu marido é peixes, por isso que eu perguntei se atraía o negócio, sabe? Ah, Porque é muito ele vai te interessante o ponto ajudar, de tipo, vista. ele vai ajudar a curar aí Sim. o A seu ferida emocional, né? total. É. Ó, a É, Aline tá colocando assim, ela pediu uma ajuda aqui. Ela colocou: sou Sagitário com ascendente em Touro. Qual é a minha casa, Mari? Volta lá. Vamos lá, touro aqui, ó. Gente, eu vou fazer um negócio para não confundir vocês. Espera aí, que aqui é tudo em tempo real mesmo. Eu vou tirar os númerozinhos. Sim. Eu acho que é isso que está confundindo todo mundo. É, eu acho que o nosso TDAH aqui tá. Eu acho que isso daqui vai ajudar todo Vai, mundo a Mari, visualizar. pronto. Bora lá, então. Qual que é? Bora. Touro? Sou Sagitário com ascendente em Touro. Vamos lá. Touro. Então, o ascendente é a casa 1, touro é a casa 1, Aham. gêmeos casa 2, câncer casa 3 e leão casa 4. Então vai ser Câncer e Leão para ela também. Todo Ah, mundo tem que olhar câncer e leão, por isso que é. eu sublinhei aqui, mas a gente Sim. tem que ver qual é a casa astrológica que tá o câncer e leão em cada mapa. Ah, porque isso que muda que as definições. Nossa, até a gente entender. Exatamente. Mas você conseguiu entender agora? Eu consegui. Eu também consegui entender. Ai, que burrinha. Todo mundo tem uma área de câncer e leão no mapa. Agora a gente tem que Tá. entender qual é a O casa. que é a casa? Tipo assim, beleza, né? Tipo, o que A vai casa reger? astrológica, ela vai falar da área daquele negócio. Tá. Então aqui vocês vão tirar o print das Depois a áreas gente vai do passar negócio. também no grupo, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai passar essa informação. Mas, por exemplo, o meu, que vai ser Câncer e Leão, né? Então, casa 3 e casa 4. No seu caso é casa 4. Não, o seu caso é casa 4, casa 5. Casa 4, casa... Tá. Casa 4, casa 5. 4. Imóvel Criação de, sanamente. criação de produto. Elô, lembra que a gente falou? Sim. Olha Sim. só. Dentro da minha leitura. Olha que loucura. Treinamento comportamental e cultura do negócio. Uhum. Vamos ter que, eventualmente, trazer novos colaboradores ou treinar pessoas que estão trabalhando com a gente. Tá. Vamos E aqui, expandir ó, esse negócio. E aqui também, o imóvel que está a empresa, o campo da atividade empresarial, eventualmente alguma extensão aí do imóvel, tipo, você tenha que usar para o seu negócio, sabe? Suas bases de origem, a contabilidade. Sim. Geral, A gente viu isso na minha sessão, né? A Paula entendeu? tá. Paula, você não foi dormir? A Paula tá em Portugal também. Meu É, Deus. eu não entendi o meu. Fala pra gente qual que é o seu ascendente, Paula. Escreve aqui pra nós, pra daí a gente ver aqui o número da sua casa, certo? Entendi, Vamos lá, Mari. gente.
E aqui, ó, são as outras casas, até a 12. Eu vou mandar para vocês, tá? Escorpião dela, Mari. Vamos voltar lá. Escorpião. Casa 1 é Escorpião, casa 2 Sagitário, 3 Capricórnio, 4 Aquário, 5 Peixe, 6 Áries, 7 Touro, 8 Gêmeos, 9 Câncer, 10 Leão. 9 e 10. Então 9 e vamos aqui. 10. 9 e 10. Vamos Tira lá. o print aí da 9 e 10. Texto de Ó, acordo com... contrato, Ah, publicidade. Nossa, ano que vem vai maravilhoso o negócio dela. ah lá, Paula. Casa 10, minha filha, é visibilidade total. Credibilidade mais social, metas serem atingidas, bem como a capacidade de atingir metas. Muito bem. Gratidão. E é isso, minha gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente vai voltando aqui. Mas aí eu mando lá no o print aqui. Eu tenho uma dúvida. Eu Fale, sou do Leila. signo de Leão, a minha casa deu 4 e 5, meu ascendente é Áries, a minha casa deu 4 e 5. E como é que fica o signo? Como assim? Como assim, o signo? Você tem Porque, os por exemplo, signos do a mapa. Heloísa é Aquário, né, Heloísa? Eu sou. Mas o meu ascendente E é é, Ares. sim, só o ascendente que vai ditar, e É. o Câncer e o Leão que dita as casas. Câncer e Leão é onde vai acontecer O a número passagem da casa. de Júpiter. E Júpiter é o planeta que vai expandir a área do seu negócio. Ele atualmente está em Câncer retrógrado, mandando você revisar algumas situações. E aí, o Sim. ano que vem, ele vai entrar, ele vai ficar direto em Câncer até mais ou menos o meio do ano, e depois ele entra em Leão lá no segundo semestre. Só que no segundo semestre, a gente tem um encontro de Marte com Júpiter em Leão. Então, é onde você vai ter que ter muita coragem, você vai ter que brilhar, você vai ter que se apropriar de todo esse brilho que você tem. Olha, Leila. Qual que é É. a área da sua vida, do seu negócio, que você tem esse leão? Aí a gente tem Ai, aqui, acho que tem tudo. casa 4, casa 5, né? Casa 4 e casa 5. De Uhum. uma forma muito geral. Porém, gente, isso é um jeito assim para engajar vocês a se descobrirem, né? A aprenderem mais sobre o mapa, porque o mapa não é só isso. Isso daqui Não, só uma daqui pontinha, né? um detalhezinho, sabe? Às vezes a gente Mas está. eu achei sensacional a sua explicação, foi de uma clareza, porque eu não entendia nada. Eu leio, Bom, eu fico feliz. e agora me deu uma luz, então eu entendi quase tudo do que eu Que preciso bom, entender Leila. agora, Você viu que eu porque eu não também entendia demorei nada. para entender o negócio Mas eu acho que das foram os casas. números aqui, gente, que eu coloquei. Foram. Foi O os des... Eu números. falava, Então, por que eu assim, vou entrar na casa do meu signo? A minha casa é o signo, e que é o signo? Onde vai? Agora ficou claro. Ficou Ah, muito o que seu claro. bom. signo solar, você quer dizer, porque a gente tem os Ela 12 quis dizer no signos. solar. Mas aqui É, ela tá falando sobre. Esses são os trânsitos astrológicos, você fala, Mari? Ou não? os- Tô a- viajando. isso daqui que eu estou explicando é o que vai acontecer em 2026, né? E aí, por isso Aham, que vai Sim. ativar essas casas, vai ativar a área do negócio que vocês têm Câncer e Leão, tá. principalmente no segundo semestre lá, né? Aham, Então, por isso que a gente tem que ver aqui qual que é a casa. Só que, de novo, gente, o ideal é vocês realmente fazerem o mapa de vocês com uma pessoa, porque às vezes o signo ele está interceptado, tem uns conceitos muito mais abstratos aqui que, vixe, se não se deixar, eu fico até 2026 aqui explicando. uhum. Mas aqui é só um teaser para vocês entenderem mesmo, sabe? Sim, Uma pontinha mais ou menos rápida, a partir dessa dinâmica aqui que eu trouxe, para vocês entenderem qual é a casa. Às sim. vezes pode ser uma casa adiante, às vezes pode ser uma casa anterior, mas vamos focar nessa dinâmica aqui para vocês entenderem qual que é a área da vida que vai expandir o ano que vem? O que dentro dessa área vocês estão evitando de olhar? Porque aí o emocional que vai. A Sim, gente precisa desse emocional para crescer, tá bom? perfeito. E Muito é bom.
Mari, gente. maravilhosa, parabéns, amei o conteúdo. Giuseppe colocou, sou Sagitário ascendente em Aquário. Eu Gratidão, vou ouvir a também. gravação. Show. E qual que é a casa a ser trabalhada? Muito obrigada. Casa 5 e casa 6. Sim. E antes de vocês saírem, pessoal, muito obrigada, né, por todo o tempo que vocês ficaram aqui com a gente. Nós preparamos uma surpresinha para vocês, que é o seguinte, né? Na verdade, assim, a Mari eu conheci dentro de uma mentoria, né, que eu tenho feito desde o início do ano de empreendedorismo pro meu negócio, né, com uma outra pessoa, e conheci Mari lá e a gente começou a trocar figurinha. Ela não conhecia a Axis e eu também não conhecia nada de astrologia. E a gente passou a fazer trocas, né? Eu tenho um atendimento de negócios e Mari já tinha essa parte da astrologia empresarial. E aí pensamos, né, Mari? Pensamos e vocês viram lá que a minha casa estava para criação de novos produtos e aconteceu, Mari. Criamos um Criamos produto. um produto. Exatamente, porque assim, tinha algumas coisas, né, que por experiência às vezes eram identificadas na sessão de negócios, só que eu não tinha como desenvolver, e outras coisas que assim complementou, sabe, o trabalho. A gente falou, por que não entregar um produto que tenha os dois, né? A minha sessão de negócios com a consultoria também do mapa empresarial da Mari. E aí surgiu o que, Mari? Ponto de virada. Ponto de Vamos virada. apresentar o ponto de virada, então. Rapidinho, pessoal, para vocês verem se faz sentido para vocês também, né? Ou não. A gente vai apresentar para vocês. Eu acredito que sim. Tem muita gente aqui que já fez a sessão de negócios comigo, mas não vai também interferir, tipo, fazer essa leitura que vai ser diferente. Que é um Vocês estão diagnóstico. conseguindo ver? Sim, estamos vendo. Então, aí, ponto de virada, diagnóstico estratégico e desbloqueio do negócio com Heloísa Pinatti e Mari Zanotti. Então, assim, dentro da identificação, né, Mari, o que a gente sente como o negócio tem o potencial, mas algo invisível trava no crescimento. Então, dentro da sessão de negócio, que várias pessoas aqui já passaram comigo, a gente via que tinha alguma coisa encoberta, né? Que é bem a questão que a gente chama no Axis, Mari, de chiquios. Encoberto, não visto, não revelado. E aí, de repente, aparecia dentro da sessão pacto, várias coisas aí que estavam interferindo o sucesso dessa pessoa ou a mudança. Então, a gente está procurando qual que é o perfil, tá? São empreendedoras sem sócio que já estudaram e já tentaram ajustar o negócio, mas continuam repetindo o esforço sem retorno proporcional. Então, assim, a pessoa que a gente chama no Axis de Big Five, tá, Mari? Que é quando a gente está rodando na rodinha do hamster, a gente está tipo patinando e o que eu faço? E por Exatamente. que, né, esse ponto de virada veio e nasce exatamente nesse momento, que é um momento muito representativo. A Mari vai explicar com mais propriedade sobre isso. Por quê? O nosso ano começa quando, Mari? O ano novo para astrologia começa dia 20 de março de 2026. Então, a gente não vai do dia 31 para o dia 1. Isso é um Sim. calendário gregoriano que a gente segue, mas a Aham. gente sempre vai usar o calendário lunar, que é, né? E também é a entrada aí de Áries, né? Então, dia 20 de março, a gente tem a entrada do Sol no signo de Áries, que simboliza esse início, né? Simboliza Sim. esse começo. Tá? Então, a gente tem até março aí, por isso que a gente criou esse produto Sim. muito focado nesse momento, nesse movimento, né? Nesse encerramento de ciclo, para preparar vocês mesmo para o ano novo, visto toda essa mudança astrológica que a gente Sim. vai ter no ano que vem. É uma foto. E com a foto a gente consegue, né, ter mais clareza da onde a gente vai mexer, como que a gente vai tomar decisões, quais são os padrões invisíveis que estão se repetindo no seu negócio. E aí, sem o diagnóstico, qualquer ajuste vira tentativa e erro, porque a gente tem que ter realmente o diagnóstico. Então, assim, eu achei que quando a Mari me trouxe realmente o diagnóstico do meu negócio, que foi diferente de uma visão de um mapa normal, né, que a gente faz, e foi focado no negócio, eu consegui fazer ajustes durante o ano que reverberaram
no meu crescimento. Vocês, né, podem ver que eu tive muito crescimento em pequenos ajustes que eu fui alterando, né, conforme o mapa que ela me apresentou. E o que é interessante, que a Mari também tem esse conhecimento da questão do branding, né, dessas cores, e me auxiliou bastante também em algumas mudanças que eu estou fazendo na comunicação do meu negócio. Pode Bom, é um passar. processo. Esse daqui você já falou, né? Uhum. Então é um processo, não é sessão isolada que a gente pensou, né? O que a É, gente vai integrar as nossas entregas, porque uma vai conversar com a outra diretamente, né? Então esse processo ele tem 3 etapas. A primeira etapa a gente vai se encontrar com vocês, eu e a Elo, a gente vai fazer uma primeira conversa para entender o momento de negócio de vocês, já com o mapa de vocês. Tanto eu quanto a Elo, a gente vai fazer perguntas para entender esse primeiro momento. E aí a gente vai para o segundo momento, que é o diagnóstico estratégico em cima do mapa de vocês. E aqui iremos entender exatamente onde o negócio está desalinhado, né? Então, a partir de uma análise SWOT que eu faço, né? O que que é uma análise SWOT? É a gente entender as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças mercadológicas pro negócio de vocês a partir do uhum, negócio de vocês, tá? Então a gente vai fazer uma SWOT em cima da liderança de vocês dentro desse negócio. O que que vocês, por exemplo, precisam terceirizar, desenvolver esse emocional, talvez? O que que vocês precisam se desenvolver para que esse negócio cresça, né? E a gente também vai olhar para a missão de vida de vocês e entender se essa missão está atrelada a esse negócio, ou se tem algum ajuste aí que vocês tenham que fazer para conversar melhor com esse direcionamento que a vida está mandando vocês seguirem. sim, Depois que a gente entende isso, a gente vai ajustar a rota antes do próximo ciclo. Então, a gente vai entender os trânsitos astrológicos dos próximos 6 meses para vocês se planejarem e destravar o que for preciso. E aí, uma vez que você tem consciência, clareza do que precisa ser feito, a gente então passa aí para Elo, né, Elo, no sim. desbloqueio direcionado. Exatamente. Daí, assim, por que que eu coloquei a minha sessão junto? Não é uma sessão, é um outro produto, na verdade, né? Porque daí eu vou ter uma base do diagnóstico, do que está acontecendo realmente no negócio, para a gente estar trabalhando na sessão energética, a facilitação de entidades, a identificação de oportunidades, e um trabalho que vários de vocês já passaram comigo, que é a identificação da entidade negócio. Então a Mari também compactou comigo nessa questão que cada negócio tem uma entidade única e ela se comunica, né, Mari? E isso vai aparecer na sessão. E uma vez que você começa a se comunicar com essa entidade, o seu negócio começa a dar um movimento, sabe? Tipo, o E que aí é a gente isso, dá aquela né? destravada, mas a gente não está vendo, né, Elo? Que é o que fala, ó, clareza primeiro e movimento depois. Que acho que foi Exato. uma coisa principal, né? Todo mundo que já passou por uma sessão de negócio falou, Elô, eu comecei a comunicar, eu comecei a perceber que, tipo, meu negócio não estava gostando de fazer isso. Thalina virou conectora, né, Thalina? Né? Quantos movimentos que foram apresentados numa sessão energética que daí destravou várias questões, entendeu? Então, acho que é nesse desbloqueio direcionado ao quê? Ao mapa que vai ser apresentado. Então, a gente vai formar um grupo mesmo com o objetivo de dar um desenvolvimento para vocês através desses 3 encontros. Lógico que depois a gente vai compartilhar nesse grupinho aí algum ajuste, alguma oportunidade, vocês podem compartilhar, mas é um trabalho direcionado e individual. A Mari, ela tem algumas coisas que podem escalar na esteira dela, que são outros produtos, assim como eu tenho, né? A pessoa já vem faz o fundamento comigo, faz uma classe, mas assim, isso seria algo mais direcionado para uma visão do negócio, a estratégia para 2026. E aí a gente só vai, por conta do meu tempo, da minha agenda, né? Eu falei com a Mari, ó, não tenho tempo para ficar debruçada com isso por conta da rotina. A gente vai desbloquear, não, vai liberar 10 vagas, né, Mari? 10 Sim, vagas para a gente conseguir dar essa proximidade aí, porque não é um grupo, é um atendimento realmente individual, tá? exato.
Eu acho que eu já vou lá para as 10 vagas, né? Mas olha, Pode só ir. para alinhar para quem que é empreendedora sem sócio ou com sócio minoritário, que já investiram em cursos e mentorias e não, enfim, e já tem uma clareza de como é que funciona, mas também já se frustrou eventualmente, que tem Quem um nunca, monte, né? Quem nunca? exatamente. E sentem que o negócio não está travado por falta de capacidade, mas por desalinhamento, e precisam de um olhar externo para destravar o negócio. Tá. E para quem não é, para quem busca a fórmula rápida, para quem quer só insight, que aqui a gente Uhum. realmente vai se aprofundar. E aí o diferencial que eu já adiantei lá é, de fato, a gente se preparar para o Ano Novo Astrológico, já que ele acontece dia 20 de março. Então, esse processo ele foi pensado como um fechamento de ciclo mesmo, Sim, um realinhamento de rota, uma preparação consciente para o próximo ano, e quem entra agora entra no tempo certo. Para quem entra, vai ter 2 mentoras fornecendo olhar individualizado, diagnóstico estratégico personalizado, integração entre estratégia de desbloqueio e processo criado especificamente para esse ciclo. Então, não existe versão genérica. Realmente, a gente criou esse produto para este momento. e na verdade foi um pedido da Mari, eu para Mari mesmo. Falei, ó, Mari, fez muito sentido para mim e eu queria estar incorporando, né? Tipo, criando um outro produto. É lógico que assim, vocês vierem me procurar, tem várias pessoas agendadas para fazer a consultoria, a sessão de negócio comigo, mas eu já tô falando, olha, veja, analisa, porque é interessante você ter uma visão para 2026 para daí a gente estar facilitando. Então, é uma E aí oportunidade. acelera, né? Acelera os Sim, resultados é, mesmo enfim, eventuais desbloqueios que a pessoa tem, né? sim. Então, aqui de novo, processo individualizado, personalizado com 3 encontros, e de fato são só 10 vagas, porque tanto a minha agenda quanto da Elo, ela exige somente 10 vagas nesse primeiro momento. Sim, E aí vai ser início imediato por ordem de aplicação e aprovação. Então, quem tiver interesse, a gente precisa analisar, né, é, Elo? Vai mandar agora no chat aí o formulário para quem tiver interesse nessa aplicação. E o valor do investimento é 12 de 236,48 ou estes valores à vista. E aí esse valor é para o processo completo, não para etapas separadas. sim, seria um produto só, né, para vocês. E sim, vai ser bem potente. E acredito que quem, né, pegar realmente vai ter uma visão diferente. Então eu convido as pessoas que já estão até agendadas comigo com a sessão de negócio que pensem em incorporar esse produto. E as pessoas que já fizeram a sessão de negócio comigo não tem problema que vai ser diferente, porque nós vamos Tá. pegar a partir do mapa e a gente facilitar mais intenso, entendeu, Mari? Porque às vezes tem até, tipo assim, questão de entidades mesmo dentro do processo, entendeu? Que está Total. atrapalhando e tal. Então a gente consegue, nessa análise, tá facilitando tudo isso. O legal do mapa é que você vai ter uma visão de tendência para o seu negócio. É, Independente se você, tipo, eventualmente eu vou mudar 2060, eu quero mudar meu negócio. A uhum, base vai ser a mesma, porque o negócio nasce do mapa, entendeu? Então você desenvolve aquilo, e sim, aí tanto as ameaças quanto as fraquezas desse negócio. Vocês podem super trabalhar com a Elo ali para destravar, porque são sim. convites de desenvolvimento, né? É uma foto, né? Tipo assim, você vai entregar. E a Mari entrega um material super lindo também, né? Tipo assim, do mapa, assim, é um trabalho muito personalizado por ela. Então, por isso que a gente realmente não conseguiria abrir para uma demanda, né, muito maior. A gente abriu para esse grupo primeiro. E quem, né, se interessar, por favor, preencha lá o Forms, que a gente vai estar dando uma atenção. Eu vou estar em curso fundamento nesses 2 dias, terça e quarta, em fundamento VIP aí que acabou rolando. E aí eu não vou conseguir olhar, né? Mas assim, a Mari vai dar uma olhada e depois a gente vai marcando com vocês a partir da semana que vem as conversas. Enfim, essa semana não consigo, tá vendo? Por conta É, da agenda. Fala, Maria. Maria já fez sessão de negócio comigo. Cadê você? Caiu. Essa foi minha pergunta que eu escrevi no chat para você. Eu não pude Ah, assistir. Eu vou ver a gravação da Mari. sim. Ah, é bem legal. Você vai gostar. Vi algumas coisas, vi a hora,
a Uhum. confusão com achar a casa de leão e o É? meu é 6 e 7, etc. Tá, Mas eu precisava do esclarecimento, Elô. Eu fiz tá. uma sessão de negócio com você que foi meio confusa ainda para mim, Sim, por exatamente. causa de tudo que está acontecendo. Você acha que é Sim. produtivo para mim fazer isso com a Mari? Sim, Má, porque na verdade assim vai ser uma coisa junto comigo, né? A gente viu um momento seu aí, né, da questão dos Estados Unidos, enfim, várias coisas que eram mais entidades, né, que a gente trabalhou. Fiquei 3 horas com a Maria, né, Maria? A gente olha. Só que assim, o que, que vai ser diferente? Na verdade, a Mari vai ver a sua astrologia, o seu mapa e o que está desenhado para 2026. A partir dessa leitura, daí a gente volta para uma sessão para desbloquear, entendeu? Então vai ser, eu vou conseguir perceber melhor o que está Nós pegando, nem entendeu? fizemos o acompanhamento, porque você viajou para Portugal, não veio Foi, aquela sim, coisa toda, mas eu estou realmente assim, eu estou me sentindo em limbo. sim, sim. Tá tendo muita mudança comigo. E assim, por isso que eu pensei, gente, será que eu estou mexendo em muita casa de marimbondo ao mesmo tempo? Né? Ai, Maria. Ai, Maria. Mas às vezes quando a gente está no caos, uma hora a gente É, sai dele, é só uma fase. Eu gosto de falar que a astrologia é isso, a gente vê que uma hora você está aqui, outra hora você está ali, então é você entender os ciclos mesmo que você está passando, né, é, Maria? Baseado também na sua natureza, nas suas tendências, né? Eventualmente sim. a gente vai ver duas coisas, tanto as suas tendências comportamentais, enquanto, enfim, não sei qual que é o seu negócio, mas tipo, líder desse negócio, enfim, quanto as tendências pro ano mesmo. O que que o ano está pedindo para você desenvolver, né? Meu Uhum. negócio não é meu negócio ainda, né, Lô? É. Eu Mas não Ah, tenho temos lá, mas já negócio. apareceu, né, Maria? Apareceu algumas coisas lá Eu dentro sou da uma entidade. CLT, eu trabalho com governo, eu sou uma cientista e eu estou querendo fazer uma mudança na vida. já tá sentindo o Saturno e o Netuno em Áries aqui, ó. Querendo sair do movimento Sim. padrão. Vai ser legal, Maria, pra você. Vai ser legal, tipo assim, daí Vai tá ser bem comigo que você legal mesmo. Eu confia, quero, entendeu? eu quero a informação inteira, Sim. onde que eu vou ter para olhar, porque Não, eu vou daí a ter que olhar gente. com calma. Sim, depois a gente manda no detalhe. A Mari preparou um Tá. material e aí a gente vai mandar o Forms. Aí você pode, de repente, preencher o Forms, perceber e conversar com a gente, tá? Mas assim, a gente só vai separar algumas vagas por conta de agenda mesmo, né, Maria? Senão depois a gente não consegue dar É, uma Entendo, assessoria, entendeu? Não consegue o delivery. Não. Obrigada, Falou, Má. gata. Obrigada. Obrigada. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa, Mari? não, Né? por mim aqui, Tá vou finalizado? interromper, tá? Tá. Então, pessoal, eu vou estar encerrando a gravação. Gostaria realmente de agradecer ao seu tempo, a essa apresentação também linda aí que você fez para nós, com todo carinho, né? Porque eu sei que é muito difícil colocar astrologia em palavras, enfim. E, e você fez isso em tempo recorde, Mari. Então, parabéns. Obrigada por trazer esse conteúdo tão rico aqui para o grupo. E, pessoal, realmente eu fiz a sessão com a Mari, né? Conheci ela dentro de uma mentoria aí, o trabalho dela é muito dedicado, sabe? Então, eu não ia trazer algo que realmente eu não tivesse experimentado e, né, fizesse sentido. Então, por Exato. isso que eu fiz um combinado com ela, falei, ó, quer vir aqui, quer falar com o meu grupo, vamos lá, e o que mais é possível. Muito obrigada, Mari. Obrigada a vocês, foi um prazer, viu, gente? Obrigada aí pela oportunidade, Lu. Obrigada.